Gêmeos desafiados por mestres em karatê nunca imaginaram ser lutadores imbatíveis. Na pequena cidade de Veracruz, Felipe e Luísa sempre se sentiram como sombras. Eram diferentes, meio deslocados entre os colegas, e o bullying na escola era uma constante. As piadas maldosas e os olhares tortos eram o pão de cada dia. Seus pais insistiam que eram normais, mas isso significava ser invisível e fazer o que os outros faziam. Quando o torneio de karatê foi anunciado, parecia ser apenas mais uma obrigação, até que erros de cálculo os forçaram a se inscrever. Mestre Ricardo, um velho karateca com cicatrizes que contavam histórias, estava à frente da equipe da escola. Ele viu algo neles, e suas palavras ressoaram como trovões na mente deles. Vocês têm a força ancestral que flui em suas veias. A ideia de um legado familiar nunca tinha cruzado suas mentes. O que ele queria dizer? Um dia, enquanto exploravam o sótão em busca de um uniforme de karatê, eles tropeçaram em uma caixa empoeirada. Dentro, encontraram medalhas reluzentes e uma foto de sua mãe, uma campeã de karatê conhecida na cidade, cercada por troféus. O coração de Felipe disparou. Como puderam ignorar isso por tanto tempo? Luísa, com os olhos brilhando, resolveu que eles precisavam descobrir mais. A cada treino, os gêmeos se dedicavam. O dojo se tornou um santuário onde suas inseguranças eram substituídas por uma nova energia. Movimentos fluidos, chutes precisos. Era como se algo despertasse neles, algo tão profundo que assustaria a todos ao redor. Mas com essa descoberta vieram também os perigos. Mestres enigmáticos começaram a rondar o torneio, manipulando e intimidando os competidores. Os ecos de advertências e murmúrios de advertência passaram a ser comuns à sua volta. Felipe sentia um nó na garganta. Ele lutava com seu próprio desejo de ser especial e o receio de se destacar demais. E se seus únicos elogios se transformassem em tiros de rejeição? Era mais simples ficar na sombra. No entanto, Luísa, ousada e destemida, desafiava essa apreensão, como se tivesse incorporado a bravura que a mãe simbolizava em sua juventude. No dia do torneio, a tensão era palpável. As arquibancadas ecoavam com gritos. Os olhares expectantes de estranhos e amigos transformavam o espaço em um campo de batalha emocional. Conforme os gêmeos subiam ao ringue, a adrenalina tomava conta deles. Mas então, a reviravolta aconteceu. Um dos mestres era um tio perdido que eles nunca souberam que existia. As revelações explodiram em suas mentes, deixando-os confusos sobre suas lealdades. Ele era um rival ou um aliado? Agora não eram apenas lutadores em busca de um troféu, mas adolescentes lutando pela própria identidade. O legado de sua mãe pesava sobre eles e a resolução, vigorava. Neste confronto, precisariam lutar contra adversários externos e demônios internos. Com essa luta por trás da cortina, a jornada deles estava apenas começando. Ei! Antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah,
E me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Enquanto os gêmeos subiam ao ringue, uma mistura de medo e excitação pulsava dentro deles. O barulho da multidão parecia distante, como se tudo ao redor tivesse se tornado somente um eco de suas emoções. O tio, que até então era um desconhecido, olhava com um sorriso intrigante, mas havia algo em seu olhar que deixava Felipe inquieto. Ele engoliu em seco, sentindo o nó na garganta apertar. Quando o lutador se apresentou, a voz ressoou como um trovão. Sou seu tio Hiroshi, e hoje vim revelar segredos que mudariam tudo. O murmúrio na plateia era intenso, olhares trocados. Sussurros inquietos. Luísa estava radiante, mas Felipe sentiu algo se fragmentar dentro dele. Hiroshi continuou. Sua mãe e eu, nós éramos mais do que irmãos. Éramos rivais, mas também aliados, e uma verdade obscura nos separou. O coração de Felipe pulou. O que ele queria dizer? O dojo parecia flutuar sob a tensão. Os detalhes surgiram rápidos, como relâmpagos. Hiroshi mencionou um treinamento secreto, uma linhagem ancestral que os gêmeos desconheciam. Enquanto ele falava, a revelação da verdadeira natureza dos seus poderes e habilidades começava a tomar forma. Existem forças que vão além do karatê. Sua mãe se rebelou e ela se tornou uma ameaça. Vocês precisam estar preparados. As palavras dele cortaram o ar como uma lâmina. O quê? Uma ameaça? Felipe olhou para Luísa, que tinha os olhos arregalados. Como assim? O que havia acontecido com a mãe deles? As palavras de Hiroshi reverberaram na mente dele. Ele viu seus sonhos desmoronarem como um castelo de cartas. No instante em que a tensão atingiu seu pico, uma explosão de luz ofuscou o ringue. O foco das luzes se virou e algo se lançou sobre eles. A figura de um homem apareceu. Seu rosto era uma máscara contorcida de raiva. Ele rugiu. Hiroshi, você traiu o legado. Os gêmeos nunca deveriam saber a verdade. A plateia entrou em pânico. Narizes se franziram. Gemidos ecoaram. Na multidão, Felipe sentiu a adrenalina subindo, as mãos tremendo. O homem avançou com uma fúria implacável. Era como se o ar ao redor deles estivesse carregado de eletricidade. Quem é esse cara? Luísa gritou. Um misto de choque e coragem em sua voz. Hiroshi, agora visivelmente abalado, respondeu. Ele é Orin, um antigo adversário da nossa família. Ele quer controlar o poder que corre em suas veias. A luta no ringue agora não era apenas física, mas algo muito maior. Os gêmeos se viraram um para o outro. O que eles fariam? O que mais estavam prestes a descobrir? As revelações estavam longe de terminar, e de repente não eram apenas lutadores enfrentando adversários, mas jovens lidando com um passado que os iluminava e os ameaçava ao mesmo tempo. No calor da batalha, o que Felipe nunca imaginou aconteceu. Um poder incontrolável emergiu de dentro dele, fazendo o mundo ao seu redor desmoronar em um brilho ofuscante. O que isso significava? Um presente inesperado ou uma maldição? Enquanto a luz o envolvia, ele se perguntava: quem eram eles realmente? O futuro parecia obscurecido por um manto de incerteza e medo. O rush de emoções tomava conta.
E o que antes parecia ser uma luta por um troféu transformou-se em uma luta pela vida deles e pela verdade. Enquanto a luz ofuscante envolvia Felipe, algo dentro dele despertou de forma avassaladora. Ele sentiu o calor subir, como se chamas invisíveis dançassem ao seu redor. O medo e a excitação se misturaram em sua mente, tornando-se uma tempestade caótica. Luísa, ao seu lado, também sentia a energia pulsar. Olhando um para o outro, havia uma confiança silenciosa entre eles. Uma promessa de que juntos poderiam enfrentar qualquer desafio. Hiroshi, com uma expressão intensa, tentava acalmar a situação. "Vocês precisam focar!" gritou, mas sua voz se misturava aos gritos da plateia, que estava em polvorosa. Orin avançava, os olhos repletos de raiva e determinação. "Você não conseguirá protegê-los, Hiroshi. A verdade precisa ser revelada, custe o que custar." E então, tudo mudou em um instante. Uma sombra mais escura do que a própria escuridão desceu do teto do ginásio. Christian, o garoto mais popular da escola, surgiu como um espectro, seu olhar fixo em Felipe e Luísa. "Não pode ser", sussurrou Felipe, incredulidade estampada em seu rosto. "Christian!" Luísa o chamou, confusa e assustada. O que ele estava fazendo ali? Não havia lugar para ele naquele torneio. Com passos lentos, o garoto se aproximou do ringue. Mas algo estava errado. Seu olhar estava distante, como se estivesse possuído por uma força alienígena. "Eu não sou mais quem você conhece, Luísa." A plateia estava em choque, murmurando entre si. A tensão crescera a tal ponto que o ar parecia cortar como uma lâmina. Orin se aproximou, olhando para Christian como um momificado com uma lembrança. "Você tá sob a influência dele, Christian. Largue isso." Mas era tarde demais. Em um movimento rápido, Christian ergueu as mãos. Um brilho negro irrompeu de suas palmas, envolvendo Orin. Enquanto a aura se expandia, um grito ecoou. A voz de Orin, outrora poderosa, agora se tornara um eco de desespero. "Não! O que você fez?" As palavras de Christian cortaram o silêncio como um raio. "Eu fui escolhido. Vanish, o antigo espírito do karatê, decidiu que sou próximo." A revelação caiu como uma bomba. Vanish? As lendas falavam sobre isso. Um ponto. Espírito ancestral que concedia poder. Mas a que custo? Felipe olhou para Luísa, seu coração martelando no peito. Eles podiam sentir que algo muito mais profundo estava em jogo. E suas próprias vidas estavam em risco. O ringue pulsava com uma energia opressora. Felipe e Luísa estavam cercados por mistérios que nunca imaginaram. "Christian, o que você sabe sobre nós?" Luísa gritou, tentando alcançar o amigo que se tornara um desconhecido. Christian riu, um riso cruel que ecoou pelo ginásio. "Vocês acham que são especiais só por serem gênios? Eu não sou apenas uma pessoa comum. O legado é para aqueles que podem suportar. E assim, no meio do caos, a verdade que tanto temiam estava sendo exposta." Felipe sentiu um nó na garganta. Era como se eles tivessem sido usados como peões em um jogo de xadrez, sem saber as regras. O que mais havia naquele passado que precisavam descobrir? O que Christian realmente sabia sobre sua mãe e os poderes que estavam em seu sangue? A batalha que parecia ser entre competidores agora se transformou em algo muito maior. O passado deles, as lendas, cada mentirada contada, tudo começava a se entrelaçar. E nesse novo caos,
Uma nova pergunta se formou na mente de Felipe e Luísa. Poderiam confiar em alguém? Enquanto a luz emanava do corpo de Felipe, ele percebeu que havia muito mais em jogo do que um troféu. Havia um legado a ser resgatado, mas a que preço? O futuro parecia sombriamente incerto e ele não sabia se estavam prontos para a tempestade que se aproximava. E o eco da pergunta insistia no fundo de sua mente. Quem eles realmente eram? Enquanto a luz emanava do corpo de Felipe, uma onda de confusão o envolveu. Seus pensamentos se entrelaçavam e ele sentia que todo o seu passado estava prestes a ser desvelado. O que mais poderia existir sob a superfície desse torneio? Olhando ao redor, Felipe viu Luísa, que também lutava contra a tempestade de emoções. O medo em seu olhar se coadunava com a determinação. Eles precisavam tentar descobrir a verdade. A atmosfera estava elétrica. Christian, agora dominado por uma força desconhecida, olhava para eles com um sorriso cruel. "O legado não é para vocês!" ele gritou, a voz ecoando pelo ginásio com um tom de tristeza e raiva. "Vocês não sabem nada sobre o que realmente carregam." Orin, assustado e nervoso, tentou justificar a presença daquela força poderosa. "Christian, você não entende. Não use o poder que não pode controlar." Mas as palavras não o alcançaram. No instante em que Christian levantou as mãos, um vórtice de energia escura se formou ao seu redor. De sua expressão, era claro que ele não estava mais no controle. Os olhos dele se tornaram vazios, cheios de um desejo insaciável por poder. Vanish decidiu que sou o escolhido, e nada pode mudar isso. A multidão ficou em silêncio, atônita, enquanto a realidade se desdobrava diante deles. E sob toda aquela tensão, algo inesperado aconteceu. O chão tremia e um som estrondoso ressoou debaixo dos pés dos lutadores. Uma fissura surgiu, se expandindo rapidamente, como se o próprio ginásio estivesse se rasgando. Felipe e Luísa olharam para baixo horrorizados. E então, em um segundo, uma figura emergiu daquela escuridão. Era uma mulher, com uma aura tão intensa que fazia a luz parecer pálida. A familiaridade de seu olhar fez o coração de Felipe parar. "Mãe?" ele sussurrou, a incredulidade misturada com horror. O rosto dela estava marcado pelo tempo, mas os olhos brilhavam com a mesma determinação que Felipe se lembrava. "Vocês não estavam prontos, mas o tempo chegou." Sua voz era firme, mas havia uma tristeza. "Você nos abandonou", Luísa gritou, a dor em sua voz ressoando como um eco. "Por que você está aqui agora?" "Eu não tive escolha", ela respondeu, enquanto a fissura se alargava ainda mais. "Vanish nunca foi apenas uma lenda. Fui eu quem o selou há anos para proteger vocês. Mas agora, a sociedade secreta descobriu o caminho para libertá-lo, e Christian foi escolhido como seu novo avatar." Felipe sentiu um aperto no peito. O que ela estava dizendo? Como ela podia estar tão ciente de tudo isso? O que você quer dizer com isso? O que você fez? A energia ao redor deles se intensificou. Christian, em sua forma distorcida, rugiu com raiva e confusão. "Você não pode fazer isso. O poder é meu direito." Mas sua luta era vã diante da pressão crescente. A mulher olhou para os gêmeos e naqueles olhos havia arrependimento e esperança. "Não podemos deixar que ele controle isso. Vocês têm que lutar por seu futuro. Não deixem Vanish voltar."
O chão começou a se romper ainda mais. E a multidão finalmente entrou em pânico. Pânico! As pessoas gritavam, tentando encontrar a saída. O clima que antes era de competição, agora era de caos absoluto. Felipe e Luísa se entreolharam, aterrorizados, mas também determinados. Eles estavam prestes a descobrir a verdadeira extensão do que podiam fazer, mas a revelação da mãe os deixou ainda mais confusos. E nesse momento de desespero, Christian gritou: "Se eu não tiver o poder, vocês também não terão." Ele lançou uma onda de força e uma explosão de energia negra e rompeu, atingindo a todos. O mundo ao redor deles virou um turbilhão de luz e trevas. Felipe sentiu seu corpo ficando leve, como se estivesse flutuando. O último pensamento que passou por sua mente foi: o que está acontecendo? E então tudo escureceu. Quando a luz finalmente começou a voltar, os gêmeos se encontraram em um lugar que não reconheceriam. Uma nova realidade os aguardava, e a batalha apenas estava começando. Mas o que aconteceria com Christian? E o poder que ela lhes dissera para lutar? As perguntas ecoavam em suas mentes, e a incerteza os envolvia, enquanto o caminho para a verdade se desdobrava diante deles, cheio de desafios que nunca imaginaram enfrentar. A escuridão se dissipou lentamente, e quando a luz finalmente se revelou, Felipe e Luísa estavam em um lugar que parecia diferente de tudo que já conheceram. O ar era pesado, carregado de uma energia vibrante. Contudo, em meio a essa nova realidade, uma sombra os envolvia, como se uma tempestade estivesse prestes a se formar. "O que está acontecendo?" Luísa murmurou, olhando ao redor com um misto de confusão e medo. "Onde estamos?" Felipe não tinha respostas. O coração dele batia rápido, e a visão se embaçou com a tensão. O que havia acontecido com o torneio? O que acontecera com Christian? E com a mãe deles? Tudo parecia se despedaçar. De repente, a figura de sua mãe surgiu diante deles. Mas havia algo diferente nela. Havia uma aura de poder, mas também de tristeza. Seu rosto estava marcado pela batalha, e os olhos refletiam um profundo arrependimento. "Vocês precisam entender." Ela começou, sua voz penetrante. "O que eu fiz foi para proteger vocês, mas as consequências já estão a caminho." "Consequências?" Felipe questionou, sentindo uma onda de dor. "O que você quer dizer?" "Quando eu, Seyal Uvanish, não só libertei sua essência, mas também fiz um pacto. No momento em que o poder foi selado, uma parte de mim ficou presa junto dele", disse ela, gesticulando ao redor. "E essa parte agora clama por liberdade." O coração de Luísa afundou. "Você sacrificou a si mesma? E a nossa família?" "Era a única maneira de proteger vocês", explicou ela, com um olhar intenso. "Mas agora, Christian é o veículo desse poder e ele não sabe como controlá-lo. Vocês precisam agir rápido." Felipe olhou para Luísa, que parecia igualmente perdida. "Mas como? Ele nunca teve que lidar com isso. Sempre foram sombras, escondidos da vida, e agora carregavam um legado incontrolável." Antes que pudessem processar, a sombra que se formava ao longe se adensou. Christian, ou o que restava dele, apareceu diante deles. Nos olhos dele havia um brilho que não era mais humano. Um reflexo do poder que havia lhe sido imposto. "Felipe, Luísa, o que vocês quiseram? Não estão mais seguros." Ele parecia atormentado, uma marionete em uma peça macabra. E então a revelação chocante veio como uma lâmina afiada,
Eu só conheci a verdade porque David me disse. Ele me contou tudo. Christian revelou, citando um nome que fez o mundo de Felipe desabar. David, o amigo que havia perdido em um acidente anos atrás? O garoto que por tanto tempo foi motivo de dor e silêncio. David vive? Felipe gaguejou, o peso das palavras o esmagando. Como ele poderia saber sobre nós? Ele é um dos agentes da sociedade que trouxe o Vanish de volta. Christian gritou, a revolta reverberando em sua voz. E ele não quer que vocês estejam vivos. A verdade está em seu sangue e ele quer usá-los. Os gêmeos olharam um para o outro. Eles nunca imaginaram que a tragédia da infância estaria ligada a um plano tão sombrio. Então tudo isso foi uma armadilha? Luísa questionou, um nó se formando em seu estômago. Sim, e agora você tem que escolher, lutar ou ser consumido. Christian se lançou para eles, e a luz que antes emanava dos gêmeos começou a se unir como um farol em meio à escuridão. O tempo parecia parar. Felipe e Luísa sentiram a força tomando seus corpos. As respostas estavam mais próximas do que jamais imaginaram. Mas a escolha era difícil, e o pensamento de que David poderia estar por trás de tudo os torturava. Iria a verdade realmente libertá-los? Ou apenas os aprisionaria ainda mais? Com um grito, a batalha começou. Eles precisavam decidir. Lutar contra Christian e o que ele representava agora. Ou descobrir a verdade que poderia arruiná-los completamente. O destino estava nas mãos deles, mas a dúvida apertava seus corações. Prontos para enfrentar Christian. Mas antes que pudessem reagir, algo inesperado aconteceu. O chão sob eles começou a tremer de novo, e um forte vento começou a soprar, como se o próprio espaço estivesse se contorcendo. Cuidado! Gritou Luísa. Mas era tarde demais. Uma onda de energia negra estourou do corpo de Christian, e eles foram lançados para trás como bonecos de pano. Felipe sentiu a aterrissagem violenta, a dor atravessando sua coluna. Luísa estava ao seu lado, com o rosto pálido. Eles se levantaram lentamente, apenas para ver uma cena horrenda. Christian estava envolto em uma aura de escuridão, mas agora havia novas figuras surgindo ao seu redor. Eram sombras, como vultos emaranhados, que dançavam com uma malevolência assustadora. Estão prontos para a verdade? Christian gritou, os olhos brilhando com uma intensidade sobrenatural. A multidão estava em pânico, mas os gêmeos estavam paralisados, absorvendo a mudança. A figura de Christian se transformou em algo grotesco. Seus traços humanos se distorciam e se tornavam sábios e sombrios, como um monstro saído de um pesadelo. Vocês devem se unir a mim agora, ou todos nós seremos destruídos. E assim, em meio ao caos, algo estrondoso aconteceu. Uma voz emergiu, carregada de poder, preenchendo o espaço. Você não terá os gêmeos! Ecoou, reverberando como um trovão entre as paredes do ginásio. Era a voz de sua mãe, agora mais forte e mais intensa do que antes. Figura dela se materializou, uma luz brilhante contra a escuridão ameaçadora. Você se atreve a desafiar a sua própria mãe? Christian riu, mas não era mais o mesmo garoto que Felipe conhecera. Você a selou. Ela não pode te salvar agora. A sombra ao redor dele começava a contorcer-se, absorvendo a luz que a mãe de Felipe emitia. Vocês têm que acreditar, disse ela, sua voz cheia de urgência. O poder de Vanish não é só destruição. Ele pode ser a chave, se vocês estiverem juntos.
Felipe sentiu a energia se agitar dentro dele. Juntos, murmurou, olhando para Luísa. Ele está certo. Se unirmos nossos poderes, podemos fazer isso. Mas antes que pudessem se mover, uma nova reviravolta aconteceu. Uma luz ofuscante emana do centro da esfera sombria. Era como se a própria essência do poder de Vanish estivesse se debatendo, buscando liberdade. E, então, em um piscar de olhos, tornou-se uma explosão que foi além de qualquer coisa que eles já tinham visto. Felipe se cobriu, mas o que ocorreu a seguir fez seu estômago revirar. Um terceiro gêmeo apareceu, tão idêntico a eles que era como olhar no espelho. Mas esse gêmeo tinha uma expressão fria, distante, que fez a pele de Felipe arrepiar. O que? Quem é você? Luísa balbuciou confusa e apavorada. Ele sorriu, um sorriso que não lembrava em nada a doçura que os gênios conheciam. Eu sou o que vocês abandonaram. O verdadeiro legado de sua mãe. Felipe sentiu a incerteza crescer. O que você quer dizer com isso? Eu sou a parte dela que foi selada. O poder que vocês nunca souberam que carregavam. E agora, Christian, junto com Vanish, entrou na disputa por mim. As palavras dele ecoaram como uma bomba. Isso não pode ser verdade! Luísa gritou, a incredulidade deixando sua voz tensa. Eu sou o verdadeiro gêmeo. Aqueles que pensaram que poderiam escapar do seu sangue são apenas marionetes no meu jogo. E como um raio, a cena se transformou em um confronto não apenas físico, mas um embate de duas identidades, duas almas lutando pela mesma verdade. Felipe, Luísa e o novo gênio estavam em um labirinto de confusão e revelações. A identidade que conheceram estava prestes a ser redefinida e o que era realidade se tornava um pesadelo. Nós não podemos deixar isso acontecer! Felipe gritou, o desespero aflorando. Eles precisavam agir rápido, ou tudo que conheciam desmoronaria. Mas em meio ao tumulto, a compreensão obscura pairava no ar. Quem realmente eram? E o que mais esta nova figura revelaria? O futuro estava em um fio, e a batalha apenas começava. As consequências da verdade acabavam de surgir. Mas o que mais estavam prestes a descobrir? Enquanto a tensão borbulhava, Felipe e Luísa sentiram que a realidade ao redor deles se tornava insuportável. O novo gêmeo estava ali, um reflexo de tudo o que eles temiam. E ainda assim, algo nele parecia familiar, quase como um eco perdido de suas próprias almas. Eles estavam prestes a se confrontar com as verdades que poderiam mudar tudo. Christian avançou, sua forma distorcida, projetando uma sombra aterradora. Vocês devem se decidir rapidamente. O poder é tudo. A escolha é entre preservar suas vidas ou se juntar a mim. Ele gesticulou, suas mãos preenchendo o ar com um poder palpável que fazia os cabelos de Felipe se arrepiar. Mas antes que qualquer um pudesse se mover, a energia começou a pulsar ainda mais forte. Vanish, não! A mãe de Felipe gritou. Seus olhos transbordando um desespero te cortava como uma faca. Ele não é você! Aquela não é a verdadeira essência. A figura que se assemelhava a Felipe e Luísa esboçou um sorriso maligno. Todo poder tem seu preço e você, mãe, não conseguirá mais nos proteger. Ao pronunciar essas palavras, ele estendeu a mão
e uma onda de escuridão irrompeu em direção a eles. Felipe sentiu seu coração disparar. Luísa, para trás! E antes que pudesse puxá-la, a escuridão atingiu o chão, criando fissuras que se espalhavam como um incêndio descontrolado. As sombras dançavam ao redor deles, parcialmente engolindo Christian, parcialmente formando um campo de batalha. O rosto de Christian estava deformado pela frustração. Você não pode me derrotar, Felipe. Você nunca soube quem realmente é. Ele cuspiu as palavras, e naquele momento a verdade se desdobrou como um tapete desfiado. Espere! Luísa berrou. O que você sabe sobre nós? A urgência na sua voz ecoava como um alerta. Christian riu, um som que parecia mais um eco vazio. Vocês acham que sem gêmeos comuns, que podem simplesmente se afastar do seu legado? A verdade é que seu verdadeiro poder está em sua união. Mas vocês estão tão ocupados lutando um contra o outro que não percebem. Vocês não são apenas gêmeos. São trindade. Um silêncio mortal caiu. O novo gêmeo sorriu, mas suas feições mostravam dor. Isso mesmo, eu sou a parte do poder que ficou presa. Meu verdadeiro nome... é Kazuo! Eu sou o que foi selado! Felipe se sentiu como se o chão tivesse desmoronado sob seus pés. Kazuo, mas como isso é possível? Estou aqui porque o que Venice quer é reunir a verdadeira herança da linha de vocês. A união de nossos poderes. Se não o fizerem, todos nós seremos consumidos. E Christian, seu corpo será apenas um casulo para a escuridão. As palavras de Kazuo cortaram o ar. Christian riu novamente, mas com um toque de pânico. Isso é uma mentira! Nada disso é real! Eu sou o escolhido! Ele cambaleou, seu rosto agora mostrando fissuras de desespero. Você realmente acha que foi escolhido? Kazuo provocou. Você só serve a um propósito. Está vivendo as consequências de sua família. Felipe olhou para Luísa. O nó em sua garganta se tornou mais forte. Ele não sabia em quem acreditar. E se Kazuo estivesse certo? Eles nunca se sentiram normais, mas agora tudo fazia sentido. O que mais não sabiam? E lá, flutuando entre luz e escuridão, as sombras começaram a se unir. E o ar tremeu com um poder crescente. O tempo está acabando! Gritou a mãe dos gênios. Vocês precisam decidir agora. Felipe estava paralisado. Então precisamos nos unir? Ele olhou para Luísa, que o encarou, a determinação brilhando em seus olhos. Mas antes que pudessem agir, uma nova onda de energia detona, e um clarão ofuscou a visão deles. Quando a luz finalmente se dissipou, uma figura familiar estava diante deles. David, o amigo que havia se perdido, sorrindo com um olhar que não era mais humano. Surpresa! Eu de fato voltei! Ele piscou, mas seu tom estava cheio de malícia. E sou eu quem controla tudo isso agora! A verdade fraturou o ar ao redor deles, como se uma bomba tivesse estourado. Felipe e Luísa trocaram olhares. O que mais estava em jogo? A batalha acabava de começar, e a verdade era mais sombria do que jamais imaginaram. Christian, agora! Como a sombra do que fora, pairava diante de Felipe e Luísa. Seus olhos estavam vazios, encontrados com a escuridão que o consumia. A afirmação dele ecoava como um sino, reverberando nas paredes do ginásio. Sou eu quem controla tudo isso agora. Ele estava tão longe da pessoa que conheciam. Felipe sentiu um frio na espinha.
A verdade do que havia acontecido se desdobrava como uma tempestade ao seu redor. David, vive! A voz dele mal saía. O pesar e a confusão se entrelaçavam dentro dele, um nó apertando sua garganta. Sim, e ele não quer que vocês estejam vivos. A revelação de Christian cortou o ar, deixando Felipe sem palavras. Era muita informação, uma avalanche de sentimentos. A mãe dos gêmeos, flutuando entre o real e o sobrenatural, viu a expressão de Felipe e, com um trago de desespero, gritou: Christian, acorde! Essa não é sua verdadeira essência. Mas a voz dela parecia distante, como se uma barreira invisível os separasse. Parem com isso! Christian vociferou, segurando sua cabeça com as mãos. As sombras dançavam ao seu redor, ameaçando engoli-lo. Vocês não podem entender. Eu sou poderoso agora. O poder que emanava dele era palpável, quase como miasma. O novo gêmeo, Kazuo, se destacou de um canto escuro, falando com uma calma que não combinava com o caos em volta. Vocês estão todos sendo usados. Ele apontou um dedo para Christian, sua face se contorcendo em fúria. Não percebem? É tudo um jogo para ele. O sentimento de traição pesou no peito de Felipe. David, seu antigo amigo, se transformara em uma figura de horror. O que você quer dizer com isso? O que ele sabe sobre nós? O tom de Felipe era um misto de desafio e pura angústia. Ele sempre soube, Kazuo respondeu, o olhar fixo. Seu sequestro, a separação, tudo foi parte do plano. David sempre teve um papel. Ele é a chave que une toda essa história. E agora ele quer controlá-los, revelando o poder que sempre foi seu direito. As afirmações pesadas pairavam no ar, como nuvens de tempestade. Felipe sentiu o chão tremer sob seus pés. Você está mentindo! Gritou, a frustração brotando como uma erupção. Mas algo dentro dele sentia que havia uma verdade ali. Nesse momento, o chão se rachou e uma luz brilhante se rompeu daquela fissura. Para seu horror, uma figura familiar emergiu. David, mas não como o amigo que conhecera. Ele tinha um brilho sobrenatural. Os olhos cheios de uma profundidade perturbadora. Está na hora de revelar a verdade. Felipe sentiu o coração acelerar. Ele saltou para frente, mas Luiz o segurou pelo braço. Espere, o que aconteceu com você? Sua pergunta estava cheia de um medo profundo. Um eco da sua própria confusão. David sorriu, mas não era um sorriso caloroso. Era frio e distante. Eu finalmente entendi o meu poder. E agora, vocês dois devem fazer a escolha. Unir-se a mim ou serem destruídos. Destruídos? A palavra ecoou na mente de Felipe como uma sentença de morte. O que David realmente era agora? As sombras ao redor de David se contorciam, quase se transformando em serpentes malignas. Vanish quer ser libertado, e vocês são a chave. David continuou. Eu sou o guardião disso, e se vocês não se juntarem à minha causa, sofrerão as consequências. Não, não pode ser. Luísa gritou, a dor transparecendo em seu. Tom, você é o Davi que conhecíamos. Mas agora ele parecia um estranho, uma concha de quem ele costumava ser. Felipe olhou para Luísa, e o pânico em seus olhos refletia a incerteza que tomava conta de ambos. O que devemos fazer? A verdade está junto dele ou em Kazuo? A dúvida corroía seu coração. Cada escolha parecia errada, e naquele instante decisivo, a atmosfera pesou ainda mais.
Uma onda de energia negra arremessou-se em direção a eles. E tudo se transformou em um clarão ofuscante. Escolham rápido, ou perderão tudo! A voz de David soou como um eco, e antes que eles pudessem responder, a luz os consumiu. Quando a claridade finalmente cedeu lugar à escuridão novamente, Felipe e Luísa se encontraram em um lugar diferente. As emoções fervilhavam dentro deles. Mas agora, novos desafios estavam prestes a surgir. E a questão ficou pairando no ar. Poderiam confiar em alguém? Ou todos estavam destinados a se tornarem inimigos? Uma sombra de dúvida pairava sobre eles, e o futuro se tornava mais obscuro a cada momento. A escuridão se dissipou lentamente, e a luz começou a brilhar novamente. Mas quando Felipe e Luísa se recuperaram da confusão, perceberam que não estavam mais sozinhos. A energia no ar mudara. Era como se um peso novo preenchesse o espaço ao redor deles. Felipe! Luísa murmurou, angustiada. Enquanto olhava para os amigos e seus olhos pareciam carregados de dor e medo. O que aconteceu? Onde estamos? Antes que alguém pudesse responder, uma figura familiar se materializou no centro do caos. Era David, mas não da maneira que Felipe se lembrava. Ele estava cercado por uma aura escura, seus olhos brilhando com uma intensidade que fazia o coração de Felipe disparar. Havia algo terrível em seu olhar, algo que dizia que aquele não era mais o amigo que conhecera. David? Felipe fez, o nó na garganta apertando ainda mais. O que está acontecendo com você? David sorriu, mas não era um sorriso gentil. Era cruel e repleto de autoridade. Eu? Voltei e agora sou mais forte do que nunca. A verdade, irmãos, a verdade nunca foi sobre vocês. Sempre foi sobre mim. Felipe sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. O que você quer dizer com isso? Vanish me escolheu, ele disse, sua voz transbordando de poder e arrogância. Tudo isso foi um jogo para me preparar. E agora vocês estão em meus braços. Enquanto falava, uma onda de energia escura se expandiu, envolvendo os gêmeos e deixando-os cada vez mais assustados. Luísa, com a voz trêmula, perguntou: E tudo o que vivemos? A luta por nosso legado? A verdade sobre nossa mãe? David gesticulou com desprezo. Isso era só para guiá-los, para fazê-los acreditar que eram especiais. Sempre fui eu quem deveria estar no controle. Vocês foram apenas as peças do jogo que nunca entenderam. No instante em que a verdade se desenrolava, uma explosão de luz cortou o ar. Os gêmeos e David foram empurrados para trás e uma nova figura surgiu na luz. Sua mãe. Mas havia algo diferente nela, como se ela estivesse carregando a dor de séculos. David! Não! Ela gritou, a desesperação em sua voz, penetrando as camadas de escuridão que os envolviam. Você não compreende o que realmente está em jogo. Isso não é sobre poder. É sobre se unir para derrotar a verdadeira. Escuridão! O que você sabe? David vociferou, rage confusão em seus olhos. Estou consumido por seu desejo de controle, que não via a verdade à sua frente. Ele estava um passo do abismo, prestes a cair em um vórtice de trevas. Felipe sentiu um peso enorme em seu coração. David, por favor, nós sempre estivemos juntos. Você não precisa disso. A voz dele tremia, cada palavra sendo um apelo desesperado.
Mas a risada de David ecoou, fria e distante, enquanto as sombras dançavam ao seu redor. Você nunca entendeu, Felipe. O que eu faço agora é por poder. É por ser quem eu nasci para ser. Os fracos não têm lugar aqui. A multidão ao fundo murmurava, os rostos mudando entre medo e incredulidade. Era como se todos estivessem presenciando o colapso de um mundo que acreditavam entender. O clima was tenso, o ar estava pesado, e a luta por poder se tornava mais pessoal e íntima. Felipe e Luísa se voltaram um para o outro, a conexão da irmandade os obrigando a encarar a verdade. Precisamos lutar, temos que nos unir, Luísa disse, sua voz firme, apesar do medo. E isso foi o que decidiram fazer. Eles se aproximaram um do outro, unindo suas forças, sentindo a energia se agitar. Mas no mesmo momento, David fez um movimento rápido, usando seu poder para invocar uma explosão de escuridão midiática em direção a eles. O que se seguiu foi um turbilhão de luz e escuridão, como um furacão. No clímax do que parecia uma batalha final, uma verdade ainda mais devastadora emergiu, transformando tudo. David gritou, a relutância em seus olhos de um instante desapareceu, e uma nova e cruel percepção se materializou. A verdade é que eu não sou apenas o escolhido. Eu sou o verdadeiro herdeiro. Felipe e Luísa ficaram em choque. As ligações da família, o que haviam acreditado serem marcas de força, se tornaram correntes. Olharam um para o outro, aterrorizados. E agora, o que fazemos? A força que antes os unia estava sendo corroída em suas mãos. Então, com a energia ainda pulando a seu redor, um novo tipo de conflito surgiu. David, agora abraçando sua verdadeira natureza, transformou o jogo em uma batalha pela própria identidade. E no meio daquela confusão, uma pergunta ressoou. ¿Quién realmente eles eran? En cuanto vían David se transformar en algo que nunca esperaron, un nuevo miedo tomó conta. A escuridão estaba creciendo. Mas a batalha pelas verdades ocultas apenas começava, e o futuro deles parecia mais sombrio do que nunca. A batalha ganhava forma, e a tensão estava no auge. A luz e a escuridão se entrelaçavam, e tudo parecia prestes a explodir. David gritou. Felipe, mas em resposta ele viu apenas um riso frio. O amigo, ou o que sobrou dele, estava consumido por um poder que não compreendia. No final, sempre estive à frente de vocês, David respondeu, seus olhos brilhando de forma sobrenatural. E agora? O que vocês vão fazer? O poder é meu, e vocês não têm como escapar. Ele levantou as mãos, e uma onda escura se espalhou pelo ar, como um mar revolto que buscava devorar tudo ao redor. Felipe sentiu o coração disparar. Não podemos deixar isso acontecer. A mente dele girava e ele se virou para Luísa. Juntos, Luísa, temos que unir nossas forças. Ela acenou, os olhos cheios de determinação. Sim, nós somos mais que gêmeos, somos um só. E nesse momento, uma luz começou a pulsar entre eles. O poder ancestral que descobrira no dojo emergia, iluminando tudo ao seu redor. As mãos deles se entrelaçaram e uma energia vibrante começou a fluir entre os dois. Aquilo que Vanish deseja não será mais uma escolha, Luísa gritou, e a luz aumentou, empurrando a escuridão para longe deles.
Era como se os ecos da ancestralidade respondessem, reafirmando a unidade e o amor que sempre os uniram. David olhou horrorizado. O que vocês estão fazendo? Sua voz ficou trêmula, e as sombras ao seu redor começaram a vacilar. Isso não pode acontecer! E então, uma explosão de luz irradiou, ofuscando tudo. Felipe e Luísa sentiram a energia se propagar, criando um escudo luminoso que os protegia. Agora vamos confrontá-lo! Felipe gritou. E juntos eles dispararam na direção de David. Christian, ainda lutando contra a força obscura, tentou intervir. Não! Você não sabem no que estão se metendo! Mas sua voz não tinha mais poder. Com a energia que brotava de Felipe e Luísa, o espaço ao redor se iluminou, revelando um caminho para a verdade. Você pode lutar contra nós, David, mas a verdade é mais forte, Luísa declarou. E as sombras começaram a se desvanecer sob a luz que emanava deles. A fúria de David se transformava em desespero. Não, isso não pode ser! Em um último esforço, ele lançou uma onda de energia negativa. Mas Felipe e Luísa se mantiveram firmes. A luz deles cresceu e, num instante, tudo se transformou. A explosão de energia colidiu entre eles, criando uma onda de calor. O mundo ao redor girou, enquanto a luz se intensificava, consumindo a escuridão. Estamos juntos, Felipe sussurrou para Luísa. E ela sorriu, mesmo diante da tempestade. Para sempre! E num lampejo, a luz envolveu tudo, e a escuridão de David foi finalmente dissipada. Quando a luz desapareceu, eles se encontraram em um lugar calmo. O caos não passa mais presente. Apenas a sensação de paz os envolvia. Olhando ao redor, perceberam que estavam em um campo vasto, florido e iluminado. Compreenderam que, finalmente, haviam vencido. Mas David e Christian não estavam mais ali. Restou foi a verdade que estavam destinados a encontrar. A dúvida ainda pairava no ar. Isso realmente acabou? Felipe perguntou, a incerteza ainda ecoando dentro dele. Eu não sei, Luísa respondeu, olhando por cima do campo. Mas sei que estamos juntos e que vamos descobrir. Sempre vamos. E assim, enquanto o sol se punha, os gêmeos entenderam que essa luta foi apenas uma parte de uma jornada maior. E a busca pela verdade e pelo legado de sua família continuava. O que será que vinha a seguir? Essa dúvida cravava em seus corações e só o tempo poderia responder. Não se esqueça, se você quer mais histórias como essa, eu preciso que você se inscreva imediatamente no canal. Não perca nenhum conteúdo exclusivo. Vamos juntos construir essa comunidade maravilhosa. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e trazer mais histórias incríveis para você. Ah, e quero saber de você. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Somos todos parte disso.